Olha só, fevereiro de 2025, 147 euros na fatura de eletricidade e fevereiro de 2026, 14 euros na fatura de eletricidade, mais 60, estava já a achar pouco, 74 euros, metade do ano passado. E ok, janeiro foi terrível, fevereiro não foi bom, mas já estamos a conseguir ver algumas melhorias. E nós aqui não fomos tão afetados. Se tu és do centro do país, da zona de Leiria, um grande estamos a partir, força. Na minha opinião, nós temos que nos preparar cada vez mais para estas situações, porque todos nós estamos sujeitos a desgraças e algumas nós não conseguimos mesmo prever e conseguir fazer face sequer a elas. Outras nós conseguimos no que diz respeito à eletricidade, no que diz respeito a comunicações. Pelo menos existem algumas ferramentas que nós conseguimos e eu tenho partilhado algumas contigo. E se por acaso tens uma impressora e não sabes onde comprar os melhores tinteiros ou os melhores preços, forprint.pt. Pronto, agora já sabes. Aqui tu estás a ver que eu tenho duas faturas porque saí da EDP para a G9 e curiosamente o ano passado também estava na G9 nesta altura. Estamos no 11º mês a utilizar o inversor DAY 6K com 9 painéis Aico de 610 watts cada, mais aqueles painéis que eu tenho ali na Pérgola que tu já conheces. Tenho uma bateria de 15 kWh que está a ser top. E se não viste o vídeo da instalação que a Solar Técnica fez aqui em setembro, eu vou deixar o link lá em baixo. Se tu por acaso já tens um inversor DAY ou estás a pensar e queres depois ver como é que podes integrá-lo no teu Home Assistant, fica atento ao canal, porque eu vou partilhar aqui umas coisas contigo muito giras, fáceis de implementar, e tu vais conseguir ter uns ecrãs todos giros, quer seja no teu telemóvel, quer seja como ecrãs inteligentes como o da Shelly que eu partilhei aí há uns dias. Portanto, vai ser uma aventura muito gira. Tens 1.500 euros em 2024 quando só tinhas painéis. Eu tenho painéis desde 2019, portanto, pesquisa aqui no canal, vais encontrar uma série de informação. Depois, em 2025, coloquei a bateria aqui, fiz o upgrade dos painéis aqui, gastei 641 e se olhar agora para 2026, só comparando o mês de janeiro e fevereiro com 2025 e 2026, eu já poupei 100 euros nestes 2 meses. Isso significa que, na pior das hipóteses, eu vou conseguir ter aqui, 541 este ano, mas eu acredito que vou conseguir baixar porque eu sou teimoso e estes números que estão aqui, principalmente este de 15 e o de 13, foram os melhores e eu quero conseguir baixar. E não tem a ver com, Roberto, tu não tens 15 euros para pagar de eletricidade. Não tem a ver com isso, tem a ver com conseguir o máximo de poupança possível e sermos um bocadinho teimosos. Mas vai acompanhando o canal que eu vou partilhando contigo, não projeções, mas sim números reais. Vamos olhar então aqui para a fatura de fevereiro de 2026, pelo menos uma das faturas, porque eu recebi duas. Tens aqui 60 euros de consumo, com os tais 10 euros da campanha da EDP, que é uma das estratégias que, se funcionar, eu vou conseguir baixar muito mais ainda. Depois, se nós olharmos aqui para baixo, em termos de consumo, está aqui, eu já tinha sublinhado, 534 kWh de consumo, com os 10 euros de desconto, então 60 euros. Já agora, sensivelmente 20 dias de consumo e depois eu mudei para a G9 e a fatura da G9 chegou ontem e tens aqui um total de 14,28 euros. Se nós formos olhar aqui para os consumos, 111 kWh consumido num período mais ou menos de 10 dias. Mas interessante é, e principalmente para aqueles que têm carros elétricos, por exemplo, se tu fores olhar aqui para os preços de 0,2 cêntimos e 35 mais 8 cêntimos, portanto 10 cêntimos sensivelmente se consumiste isto durante o dia, que foi como aconteceu aqui, mas se nós olharmos aqui para este 0,178, ou seja, 2 cêntimos mais ou menos, mais 0,158, que é a tarifa bi-horária, ou seja, estás a pagar aqui 3 cêntimos kWh se carregaste qualquer coisa ou se utilizaste energia durante a noite. E aqui, principalmente para aqueles que têm carros elétricos, é muito fixe. Já o ano passado partilhei esta informação, este ano estamos aqui a reforçar mais um bocadinho, porque não tem apenas a ver com tu teres painéis solares e baterias, tem a ver também com o comercializador de energia e o tarifário que tu escolhes. E já vamos olhar aqui para alguns tarifários também para te dar aqui mais algum input. Se nós olharmos para fevereiro de 2025, temos 147 euros e vamos olhar aqui para o consumo, foram 778 kWh de energia consumida. Agora vamos pôr aqui um panorama geral, olhar para fevereiro de 2026, período de faturação. Já sabes que eu todos os meses partilho contigo o geral de cada mês e daqui mais uns dias vou partilhar quanto é que produzi, quanto é que consumi. Este quadro que está aqui mostra apenas aquilo que é referente ao meu período de faturação, portanto, de 21 a 20 de fevereiro de 2026. E, curiosamente, eu gerei 580 kWh. Deixa-me te mostrar aqui uma coisa muito interessante. Se eu olhar para fevereiro de 2025, eu produzi 572 kWh. E agora tu perguntas-me, Roberto, quanto é que tu tinhas no ano passado de painéis solares? Cerca de 4 kW. Quanto é que tu tens este ano? 10 kW de painéis solares. Então o que é que tu tiras daqui? Teve
tão mau, que mesmo tendo o dobro dos painéis solares entre 2025 e 2026, a produção foi muito, muito parecida. Portanto, existem situações, principalmente quando não há sol, quando não há, praticamente nada, estás mesmo no escuro, os dias são muito curtos, não há milagres. E aqui neste mês nós conseguimos ver exatamente um exemplo espetacular, que é, num ano tens 4 kW de potência e consegues produzir 570 e não sei o quê, no ano a seguir tens 10 e consegues produzir só meia dúzia de kWh a mais. Portanto, fica aí com esse dado, porque existem às vezes algumas projeções que levam as pessoas em erro. E isto, na minha opinião, é muito, muito importante. Fevereiro de 2026 consumi 1231 kWh, em 2025 eu consumi um total de 1141, ou seja, este ano eu consumi mais que o ano passado. Existem várias causas, não vale a pena a gente agora aqui falar, porque eu já partilhei muitas delas contigo. Agora, fevereiro de 2026, eu consumi diretamente da minha produção solar 569 kWh. E em 2025 eu produzi diretamente 392. Porquê? Não tendo bateria, eu não conseguia aproveitar tão bem a energia que eu produzia. E isso dá aso a quê? Dá aso a que eu tivesse exportado 179 kWh o ano passado, e este ano, se eu olhar para o mesmo período, eu apenas exportei 11 kWh, que foi possivelmente num dia ou dois que a bateria já tinha carregado, agora já para o final de fevereiro, e tive que exportar e vender essa energia a um preço muito mais barato, mas que, na minha opinião, também já partilhei contigo, compensa vender. Este ano importei 660 kWh e o ano passado importei 751 kWh. E é essa, sensivelmente, a diferença que nós conseguimos ver entre uma fatura e outra, porque é que eu estou a pagar metade do que eu paguei o ano passado. No entanto, existe aqui outra situação muito importante, que tem a ver, como eu te disse, com os tarifários. Estamos aqui com o simulador do Tiago Felício, que é o melhor simulador que eu conheço, e se eu não tivesse nem painéis solares, nem baterias, em vez de estar a pagar os 75 que paguei este mês, para o mesmo consumo, eu ia pagar, na melhor das hipóteses, 180 euros. E está tudo bem pagar os 180 euros porque era aquela energia que eu tinha consumido, eu não investi em painéis, não investi em bateria, então é esta a bomboca que eu tenho que levar. Mas mais grave do que isto é, se tu não estiveres atento aos tarifários que existem no mercado, tu, pela mesma energia consumida, tu poderias estar a pagar, em vez dos 180, pagar, e vamos aqui para baixo, 310. 180 para 310, aqui nesta terra onde eu vivo, é muita papel. Portanto, nós temos que estar atentos aos tarifários. Não interessa apenas ter painéis solares, ajuda bastante. Não interessa apenas ter bateria para gerir todos os nossos consumos e produção, etc. Interessa também nós estarmos atentos ao tarifário para podermos conseguir poupar. E se tu não tens nem baterias, nem painéis e não tens hipótese de pôr, então fica especialmente atento aos tarifários para conseguires poupar o máximo possível. E o exemplo que eu te dei dos tarifários que eu tenho neste momento indexado bi-horário, e para além disso é aquele tarifário de hora a hora, que eu consigo gerir tudo e mais alguma coisa. Se eu não tivesse baterias, se não tivesse painéis solares, mas tivesse um carro elétrico, era mesmo esse o tarifário que eu faria. Porque quem faz muitos quilómetros e quem carrega os carros à noite, tu estás a pagar 15 cêntimos ou 18 cêntimos, em vez dos 3 que eu te mostrei ainda agora, que é aquilo que eu estou a pagar durante a noite, nem que seja apenas por 1, 2 ou 3 meses por ano, vai fazer muita diferença ao final do ano. E, na minha opinião, essa é uma das mais importantes. E daí, vamos fechar aqui com este quadro, que é o quadro que nos dá o panorama geral e que eu vou partilhando contigo e vamos atualizando. Não vale a pena andarmos para trás para até 2019, porque eu já partilhei esses dados todos contigo. O mais interessante é vermos aqui alguém que tinha painéis. Se tivesse aqui os dados com a mesma configuração da casa que eu tenho neste momento, que não era o que acontecia em 2019, porque se fosse fazia sentido, eu tinha menos máquinas, eu gastava menos energia do que estou a gastar hoje, mesmo assim pagava mais energia. E daí o mais interessante é painéis solares, e aqui painéis com bateria, só a partir daqui, e aqui painéis e bateria. E o desafio vai estar mesmo aqui, baixar estes valores, que não vão ser fáceis, mas eu vou partilhar aqui contigo as minhas estratégias, aquilo que eu faço e os resultados com dados concretos. Eu espero que tenhas gostado desta partilha. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up alguns por ali, que é muito agradecido. Aqui deste lado, o meu nome é Roberto Jorge, e como sempre, vemo-nos no próximo.